Vamos dar início aqui ao painel para discutir produtividade no Brasil. Meu nome é Alex, eu sou aluno do MIT. E eu gostaria de chamar a mesa aqui para moderar Gustavo Rocha, CTO do BTG Pactual. Alô. Bom dia a todos. Me escutam bem? Bom, é um prazer para mim estar hoje aqui com vocês. A intenção nossa agora, a gente vai ter um choque aqui térmico de um assunto mais de branding para o assunto de produtividade no grupo. E acho que o grupo de organização teve uma felicidade enorme de trazer só feras aqui. Mais baixo? Só um pouco mais. Sim? Ok. Mais longe. Melhorou? Não? Alô? Melhorou? Sabia que eles não... Isso fez todo mundo ficar em silêncio, já foi uma vantagem, certo? Bom, então, o grupo é fantástico. Eu vou começar apresentando o professor Ben Schneider, professor do MIT. Vai falar bastante sobre a perspectiva de educação e qual que é o impacto de educação na produtividade. Também fala melhor português do que eu falo inglês, portanto, vai conseguir acompanhar o nosso debate muito bem aqui. Depois eu vou passar a palavra para o Vandic Silveira. Vandic tem uma experiência enorme também no setor de educação, foi presidente do IBMEC, está no Financial Times hoje em Madrid também. Pode contar a perspectiva disso, não tanto de quem estava dentro desse mundo de educação e da possibilidade e oportunidade disso, como agora com uma perspectiva mais global. Ana Carla tem uma vasta experiência também em economia, é doutora em economia, passou pelo setor privado, pelo Banco Itaú, mais recentemente foi, com muito sucesso, secretária do governo de Goiás e agora se juntou à equipe do João Dória em São Paulo. E, finalmente, tem o João Manuel. João Manuel também tem uma carreira acadêmica fantástica. Se eu gastar tempo aqui explicando a bio de todos eles, nós vamos gastar 30 minutos do tempo de vocês. E, mais recentemente, se juntou ao governo federal, trabalhando como assessor do Ministério da Fazenda na parte de micro-reformas. Acho que essa parte de micro-reformas talvez seja um dos pontos muito interessantes para a gente evoluir ao longo também de perguntas e respostas. Então, para não perder muito tempo, eu passo a palavra para o professor Ben para falar um pouco de educação. Please, professor. Pode ouvir? Já está? Ok. Vou falar em inglês, porque sai muito mais eficiente, assim, com o tempo e curto, melhor falar inglês, mas depois poderíamos, na parte de debate e perguntas, passar para português. So, what I want to talk about very briefly is some research in progress that I've been working on education politics in Latin America, and I'm only just getting to the Brazil part, so I'm going to talk a bit about Brazil, but more about the general challenges of education in the region. Now, I hope to make sort of a bridge between the session yesterday on education and productivity today. What I think the productivity issue is well known in Brazil and in the region. Productivity growth has been lagging for decades. It's a serious problem. And I think education is one of the fundamental pieces of a solution to improving the growth in productivity. And education also, the increasing evidence now that education in fact precedes growth, and so this would be a necessary step to more sustained and lasting development. Let me give one quick sense of the problem in education. So these are the recent PISA scores for 2015. The OECD has an average of 490, Latin America 395, Brazil 375. Now, what do these numbers mean? The OECD calculates that every 40 points difference means 1 year of schooling. So what this means is that in Latin America in general, 15-year-old children are 2 years behind
children in the OECD countries, and Brazil is almost 3 years behind the level, in this case, in math. Perhaps even more alarming is this figure here. And this is a calculation of the number of 15-year-old students with scores below 2. And for the OECD, this means that these students going out, they're about to enter the labor market, are going to have a very difficult time learning any additional skills, going on to higher education. So in a sense, these students coming out each year, from a third to almost half, are going into careers of unskilled work. So this is the one measure of the problem. And clearly there's a policy incentive, therefore, for those thinking about productivity to think about the indispensable part of education. Then you also think, well, what are the private benefits of education? And this is just a quick glance here. These are annual returns to education for each additional year of education, the additional income. It's low in Latin America, 6%, but 6% per year over a total career is a huge private benefit to education. So you'd think this would translate naturally also into popular pressure and electoral pressure to have better education. So maybe the problem is technical. Maybe it's hard to design the reforms you need to improve education. Probably not. I mean, it may be very difficult if you want to get from Finland's score to Korea's score in the 500s, but if you're working at the bottom of the range, then really the solutions from education specialists are fairly well known, and there's a big consensus. So infrastructure, more time in the classroom, more teaching time in the classroom, better teachers, more selective selection, recruitment of teachers, better training, better monitoring, all of these things are well known. So I would say the problem of education reform is not technical. And dozens of countries have done it. Some countries with very few resources, like Vietnam. So what or who is stopping education reform? My answer is two major obstacles. The first can be teacher unions. Teacher unions have a great deal of disruptive power. You see strikes and demonstrations from Lima to Chicago to Sao Paulo. A more sort of global glance at this, looking at 15 years, sort of you see disruptive politics across the world, almost all regions. United States is a leader in strikes, but that's mostly because they have small districts. So, but anyway, this is a very powerful disruptive capacity, and it comes about usually when you start talking about teacher careers. So if you want to talk about tenure, if you want to talk about training, if you want to talk about bonus pay, this almost automatically leads to conflicts with unions. And the thing about teacher unions in Latin America is that they're often much more than a simple association to defend the interests of teachers. They're politically engaged, they're allied with political parties. In this case, this is one of the exceptional cases. The CENTE in Mexico has 1 million members, has its own political party, has positions throughout the bureaucracy, so it has a great deal of additional power resources that it can bring to bear on education politics. Now, why is it then that teacher unions are so powerful and so much more powerful than other unions? I mean, in countries like the United States, unions have almost disappeared from other areas of the economy. They're still very strong in education. And of course, you think about who are they organizing, and it's a fairly homogeneous group, teachers. They have usually centralized collective bargaining, so there are a good deal of incentives to organize. But for me, the key factor to their power over time comes from the asymmetries in time horizons between the politicians who are bargaining with them on the one hand and the union leaders on the other. The union leaders have very long-term time horizons, and the politicians, as we know, are usually thinking only till the next election. So what this means in terms of negotiations, and you see this if you follow the unions over time, is that
Governments will also say, we have no money to offer salary increases. What else can we offer? And the union will say, well, if we're not going to get an increase this year, then how about you increase our pensions? Or how about you give us some influence over hiring in teachers or in the bureaucracy or some positions in the ministries of education. And you see these kinds of arrangements over time. And if you take in the United States, it's quite clear that public sector unions, workers in the public sector have double the pensions of workers in the private sector. So there's a clear incentive for politicians to push problems down the road because they won't be around when it comes time to pay those pensions. So this is, I think, one of the things that makes education politics so difficult because of this accumulated power in unions. Now, the other thing I want to emphasize is what I call the special vulnerability of education to clientelist politicians. And I use the example to think through of what's the difference between appointing an incompetent person, political ally, to a position in the education. Yesterday, Viveo was talking about school directors who are illiterate before they started reforms in Sobral. The impact of that versus the impact of appointing an incompetent medical personnel or incompetent transportation worker. There, in those cases, you're going to see disastrous and visible consequences immediately. Whereas if you appoint people to schools as teachers, appoint political allies, or into the educational bureaucracy, the marginal impact is going to be very small. So you won't see an immediate result. You may not see results for years, but it does add up. So this, if you're a rational politician thinking about where are there resources, and of course, education budgets are huge, so this is also the place where you find the most resources. This leads to what I call this special vulnerability of education to clientelist politicians. Now, here I'm going to provoke a bit, especially my colleagues in Washington. The new Washington Consensus is very much focused on, when you talk to people in the World Bank or the Inter-American Development Bank, they would say, well, what you really need to get education reform going are champions. They need to have leadership, political will, backbone to stand up to the opposition, and so forth. And we see, you do see cases of this real heroism in education. But I think, and part of this I think comes from the experience of the reforms, the market-oriented reforms of the 1990s, where really you had these finance ministers and economic teams who did push through a lot of reforms in the face of stiff opposition. But there's a big difference because the reforms like trade liberalization or privatization, these are reforms that have sort of self-reinforcing consolidation. Once you've opened the economy to free trade, then the businesses that needed protection disappear. You have no more lobby for protection, or much less of one. Once you privatize companies, it's very difficult to take them back. This is not the case when you think about education. And there's some very clear examples. The one I know best from Brazil is Wilson Rizolia's great reforms, 2011 to 2015, and the state of Rio de Janeiro took Rio from the bottom in the rankings of IDEB close to the top. When he left, a new government came in, a new personnel, and he said most of the reforms that he did were undone. So this, to me, is just a clear example. If you don't have something that's going to keep those reforms in place, they're going to be very vulnerable to the next administration. And in Mexico, they've had a huge national reform for the past 4 years in all aspects, especially the teaching career. But everybody's convinced that they won't last because the front runner in the presidential elections has already said that he's going to undo all those reforms. So again, another case of political vulnerability. Where we've seen more consolidation and more continuity is sort of through in Ecuador and Peru, where the reform team, sometimes literally the specific ministers and people, have lasted from 1
government to the next. And so this is a great way to keep reform going. But in some cases, it's all tied to one person like Correa. So what else might you think about doing? And this is the main thing I can think about doing is to think about forming a sort of coalition. Could involve political parties, but I think mostly in terms of civil society. So the coalition, I think business has to be part of it. And business, not in the sense of a few companies or a few business people who really take education seriously, but more the groups of the biggest companies and, of course, of the largest business associations. And this is hard, and you rarely see this. And this is why I say this is not easy to create these coalitions. The National Confederation of Industry in Brazil came out in January with this list of 9 priorities for reforms in Brazil for 2017. Last on the list was education, dead last, and it only had a few recommendations for policies that might be adopted. So business should be there, hard to get them into the coalition. Parents, of course, you would think this is a natural part of any coalition that would be in favor of pushing reform for a quality education. But, of course, they face the classic difficulties. They're dispersed. They're large in number. It's very hard to achieve collective action among parents. So there, you really need some organizational interventions to get them organized, which, in many instances, is even more difficult because the people most likely to engage in politics are from the middle class, and many of the middle class have already exited the public educational system and so are not available to be part of this coalition. Education policy networks. Experts, think tanks, academics, you'd think they wouldn't have much influence politically, and often they don't, but they can in fact help with this coalition building, and especially sort of to keep education visible and on the sort of in the public debate. These policy networks can be quite important, and here I would also bring in sort of the multilateral agencies that can also help with that. And then lastly, I think there are, in many reform instances, you can identify people within the system, some teachers, some directors, some ministry personnel who are committed to this kind of reform, and so you can also think of them as parts of the possible coalition. But again, this is difficult, but I think essential in order to think through how do you get reforms to survive past a change in government. I won't go into detail here, but this is one case. This is an extreme case, but it does show how you can get really popular mobilization in this case across a wide spectrum of society to really invest in the politics of promoting education reform. And this is, of course, a picture of one of the, perhaps it's into the hundreds by now, of student demonstrations in Chile starting in 2011 and continuing on, and feeding into the last election, whereby in the last election the campaign platform of Bachelet had 3 components, 3 core fundamental reforms. One was education, 2 was tax reform, and tax reform in order to pay for education, so taking 3% of GDP to invest in education. So this is an extreme example, but I think one that shows that it can be done. So let me wrap up here. And just to summarize, I think, and to bring it back to, I mean, the topic is productivity, but I think you cannot talk about improving productivity over the long term without talking about a massive education shock to the quality of education. Designing education reform, I say easy here, easy in relative terms. It's always complicated, and particularly implementation, but it's easier, I think, than the political side. And the political side is finding ways to overcome union opposition, and sometimes this can be done through a negotiation, sometimes through confrontation.
and figuring out how to manage clientelistic politicians. Remembering that they have very long-term perspectives. So you may think, we've done the reform, it's fine, now I'll move on. But really, you have to watch it continuously in order to make sure it is not undone. And so to do that, I say when you think about education reform, you should think first about what is the kind of lasting coalition that is possible to put together to sustain this reform. Thank you. Obrigado, professor. Van Dijk. Obrigado. Não, também. Bom dia. Também. Bom dia a todos. É um privilégio enorme. É uma honra estar aqui com vocês. Eu nunca consegui estudar em Harvard. Eu tenho inveja de vocês que estão aqui no MIT e para mim é um grande prazer estar na frente de pessoas que eu respeito tanto. Aqui no Ricardo, o senador Suplicy, um grande mentor do Cláudio Haddad que está presente aqui, Otaviano Canuto e várias outras pessoas que eu respeito e tenho a grande satisfação de ter conhecido e fazer parte da minha vida. É muito complicado você ser economista depois de ter um Nizam que começa a fazer a fanfarra tradicional da apoteose e seguir nesses passos e tentar fazer com que vocês sorriam e se abram a um debate. Eu não quero deprimir ninguém, então eu vou mostrar alguns dados para vocês. Vamos ver se a gente consegue fazer algumas brincadeiras aqui e discutir algo muito importante, que é a questão da produtividade no Brasil. Eu sou o CEO de uma empresa que é uma joint venture entre o Financial Times e o IE Business School. Nós somente tratamos de educação customizada de grandes organizações ao redor do mundo e a minha maior preocupação, quando eu fui um dos criadores dessa empresa, foi com que a gente aumentasse a produtividade, principalmente do trabalho. Eu sei que o nome é meio catastrófico, é FTIE Corporate Learning Alliance. A gente vai mudar quando tiver mais, mas eu quero começar mostrando para vocês algo que chamou muito a minha atenção. Eu fiz um pupurri de coisas e isso aqui esse slide ele é organizado de uma maneira que primeiro não tem só dado do Financial Times, não tem só meus dados, são dados, metadados de várias grandes empresas e organizações. Aqui no lado esquerdo, a gente começa mostrando os últimos 50 anos de produtividade do Brasil. Isso foi capa, ou grande parte de uma revista, The Economist, a respeito do grande sono do Brasil, The Great Brazilian Slumber. Praticamente faz 50 anos que o Brasil aqui está onde está. Olha, comparado com outros países de grande produtividade. A Coreia do Sul, que era um país substancialmente menos abastado que o Brasil. Aí a gente sobe aqui como um relógio e a gente começa a ver, marcando desde 2005, que é o ponto zero, o aumento do custo da unidade de trabalho. Quer dizer, custo por trabalhador. Olha só o que aconteceu com a gente. A gente não aumentou a produtividade, o custo aumentou, e aí a gente fecha o círculo que eu chamo de uma tempestade perfeita. Isso aqui são dados do PISA, esse é o PISA de 2012, mas os dados não mudaram muito. O que a gente tem aqui? A gente tem do lado esquerdo a performance dos piores alunos do PISA. Aqui em cima nós temos o quadrado, que é o Brasil, quer dizer, dos alunos brasileiros que fizeram PISA em 2012, 70% estão entre os piores colocados, nível 2. Quando a gente olha, isso aqui, esse diamante aqui é o que acontece com a OCDE. Nós temos mais ou menos 24% deles tendo essa mesma performance dos brasileiros. Aqui do lado direito, nós temos nível 5, nível mais alto. Entre os brasileiros, nós não temos praticamente ninguém que chega nesse nível. Ninguém. Pelo outro lado, nós temos alguma coisa em torno de 13%, 14% dos alunos da OCDE que performam nesse nível mais elevado. Então, eu diria que
produtividade, custo por trabalhador e performance do ponto de vista intelectual, capacitação de mão de obra, aplicação, crescimento de produtividade, fazem uma tempestade quase que perfeita para a gente. Nós, vocês, líderes do Brasil, nós temos a obrigação e a possibilidade de mudar isso. Vamos olhar um pouquinho mais o que acontece. Se não fosse a grande entrada do boom demográfico brasileiro, primeiro, a gente começou a trazer mais gente para a força de trabalho, pessoas que entraram na fase de trabalho, e já tem um crescimento orgânico natural aí, a gente espera isso. Isso que faz um país grande ser normalmente mais propenso a esse tipo de crescimento. Aqui embaixo são os ganhos de produtividade. Brasil, o CAGR, desde 2001 a 2011, uma década, nós tivemos apenas 3,7%, comparado com China, 10%, em termos de adição de valor através da produtividade. Aqui a gente tem algo muito interessante que foi feito pela BCG, e no eixo Y aqui nós temos o crescimento da produtividade, e no X nós temos a produtividade total de cada trabalhador por países-chave. Então o Brasil tem uma situação muito sui generis. A gente tem crescimento de produtividade de país de primeiro mundo, mas a gente tem o nível de produtividade, taxa de produtividade de país de terceiro mundo. Quer dizer, a gente está estagnado. Isso aqui é o que eu chamo do efeito Tostines. Isso aqui vocês lembram? Muita gente muito jovem que não lembra de Tostines, mas Tostines era uma bolacha que a gente perguntava. Tostines vende mais porque é fresquinha ou é fresquinha porque vende mais? Isso aqui é o estoque de capital. Quer dizer, é isso aqui que o professor Solo pensou que seria a possibilidade de países menos desenvolvidos. A gente bota capital, tecnologia, as pessoas entram na força de trabalho, absorvem essa tecnologia, esse capital e começam a aumentar a produtividade. Olha o estoque de capital na China, América do Sul, da Coreia do Sul, Estados Unidos e Brasil. Iniciando nos anos, isso aqui são os últimos 30 anos, 20 anos. Olha o que aconteceu com a gente. Quer dizer, o chinês tem menos estoque de capital, mas o investimento em educação, a absorção e a transformação desse estoque de capital fez com que a China tivesse um pulo. Aqui é uma situação complicada para a gente, eu acho muito legal esse diagrama, porque a gente já exauriu a capacidade de adicionar mais gente através de um boom demográfico benéfico na força de trabalho. A gente vai decrescer daqui para frente. Qualidade do emprego, aumento do emprego, formalização do emprego. A gente está num momento transitório, vai voltar, mas também já exauriu isso. A única alternativa para o crescimento sustentável, para que o Brasil possa educar, crescer e ser um país realmente de ponta, é através de ganho de produtividade. O que acontece? Isso aqui é o famoso TFP, e não é tradição, família e propriedade. TFP em português é a produtividade total de fatores. Isso aqui foi feito pela Accenture, o Flamil está por aqui, ele deve reconhecer esse estudo. E isso aqui é o que aconteceu nos últimos anos no Brasil, nas décadas. Isso aqui é a década perdida, a gente tem a TFP totalmente adicionando pouco, tivemos um boom nos anos 2000 a 2008, e aqui começou o começo do fim. Eu espero que seja a oportunidade da gente esclarecer esse problema e pensar a respeito de como fazer com que produtividade total de fatores, a escolha entre capital, trabalho e outros fatores, e é muito importante. Esse aqui é um estudo feito por um economista que eu admiro muito, que é o Pedro Ferreira, da PGE. Olha o output, quer dizer, é a produtividade por trabalhador no Brasil e por cabeça no Brasil. É exatamente ilustrando o ponto que eu fiz anteriormente. Isso aqui é o por trabalhador e esse lado azul
é pela adição de pessoas que entraram na força de trabalho. Quer dizer, a gente só empurrou, a gente acredita na inércia. A gente teve uma perda de produtividade. Só que a relação do Brasil, relativamente entre o trabalhador e a população geral, em relação aos Estados Unidos. Quer dizer, a gente tem um decréscimo na produtividade geral do país, tanto como per capita, como por trabalhador. Nós estamos falando de uma grande perda comparada com o ápice, mais ou menos no final do milagre econômico. Quer dizer, são coisas que a gente precisa parar para pensar e pensar onde está errado. Cadê o Sistema S? O Sistema S devia estar trabalhando aqui. Cadê as universidades federais? Né? Está cheio de coisa que a gente precisa estar fazendo aqui. Produtividade do Brasil hoje é 1/3. Chegou a interseccionar com os Estados Unidos. E aqui existe um exercício contrafactual, que é a simulação do que seria, né, o output para o trabalhador no Brasil, que seria a produtividade. Brasil, Singapura, Espanha e Índia, se a gente adicionasse o nível de capital americano, a gente tem um salto de produtividade. Agora, olha se a gente tivesse um nível de educação dos Estados Unidos. Né? Olha só o ganho de produtividade que a gente teria. É impressionante ver isso, senhoras e senhores, mas isso está nas nossas mãos. O Cláudio, que está aqui com a gente, tem feito um projeto muito importante com relação a isso, a criação do INSPER. Isso é uma coisa muito importante, que mais outras pessoas no Brasil tenham essa visão, porque isso não vai depender apenas do governo. O governo não tem mais, não existe capacidade para o governo. Isso aqui é o que aconteceria no Brasil se a gente tivesse o nível de investimento e o nível de educação da Coreia do Sul. O Brasil teria nível de output por trabalhador 40% maior se a gente tivesse o nível de escolaridade da Coreia do Sul. Vocês veem o potencial e o impacto da educação no Brasil comparado com a adição apenas do investimento. Investimento é muito importante, a gente tem que sair dos 16%, 17%. Mas olha aqui. Agora, o grande problema, o que mais marca, depois eu passo aqui, isso aqui é do IMD, depois eu passo para vocês, mas o que mais marca para mim é que não é um problema de recurso. O Brasil investe em linha acima da OCDE. Mas quando a gente olha como é feito o investimento, é onde existe o grande problema. Olha aqui, o Brasil gasta $13.500 por ano com estudante terciário. A USP, por exemplo, tem um orçamento para este ano de 5 bilhões de reais. É 1,6 bilhão de dólares. Acabaram de passar uma moção lá dentro que eles só podem gastar com salário 85%. Isso é a USP. Senhoras e senhores, a USP, 85%. No dia que eu permitisse que 85% da receita do IBMEC fosse gasta com salário, o Cláudio tinha me matado. Olha o que acontece nos níveis secundários e primários. E comparando com a média, não os líderes da OCDE. Eu acho que o dado fala por si só. Eu quero agradecer vocês, que o meu tempo acabou. Muito obrigado. Obrigado, Vandick. São realmente dados alarmantes. Agora eu passo a palavra para o João Manuel. Quem sabe ele traz alguma boa notícia aqui para a gente. Tem que ser com o João Manuel, mas você sabe que com um economista a gente nunca vai numa festa e as pessoas gostam de estar do nosso lado. Bom dia. Muito obrigado pelo... Queria agradecer a coordenação, o convite generoso de participar dessa conferência extraordinária. Como disse o Valdir, acho que os economistas, decimal science, a ciência lúgubre, né? E o Brasil deu muito motivo para pessimismo nos últimos tempos. Certamente nós não somos os melhores de marketagem. No painel anterior havia isso. Mas eu vou terminar com um copo meio cheio aqui. Acho que a gente pode olhar para os mesmos dados e a diferença qualitativa entre copo meio cheio
copo meio vazio. Mas antes eu repetir um pouco, talvez será um pouco repetitivo, mas essa mensagem é importante que ela seja repetida mais do que inúmeras vezes. Vamos olhar um pouco, e isso vai repetir um pouco o que o Valdir disse, vamos olhar um pouco para o passado, um pouco, isso para guiar o futuro. Deixa eu tentar explicar esse gráfico inexpugnável aqui. Número 1, isso é a renda per capita brasileira em paridade de poder de compra em dólares constantes em relação à renda nos Estados Unidos. Então, o número 1 diz só que nós estamos normalizando em 1992. E o que isso nos diz, de maneira geral, é que nos últimos 23 anos, 24 anos, nós ficamos ponta a ponta estagnados em relação à renda dos Estados Unidos. Houve um período um pouco pior, um período um pouco melhor, mas olhando nesse prazo de 20 e poucos anos, a renda permaneceu estagnada. Isso quer dizer o seguinte, em 1992, o produto per capita brasileiro em paridade de poder de compra era mais um quarto do norte-americano. Estados Unidos, perdão. E em 2015, nós seguíamos com a renda per capita igual a um quarto da renda dos Estados Unidos. Ou seja, não houve nenhuma convergência. Nós crescemos com mais ou menos o mesmo ritmo que os Estados Unidos cresceram, partindo, evidentemente, de um patamar bastante mais baixo, um quarto. A pergunta é por quê? E eu vou terminar essa apresentação dizendo, só para adiantar um pouco, o copo meio cheio é, a despeito de inúmeros problemas estruturais e erros que possam ter sido cometidos ao longo do caminho, nós conseguimos crescer o mesmo que os Estados Unidos cresceram, a despeito de todos os problemas. É por isso que eu acho que é um copo meio cheio. Talvez, se nós conseguirmos, a partir de agora, entregar o que eu digo, que eu chamo de uma... Não é nova, porque essa agenda já está aqui há tempos, mas é retomar a agenda da produtividade. Quando eu olho retomar, não é só porque o Otaviano está aqui me olhando, tem um slide ali. E acho que é importante a palavra retomar, usar o verbo retomar, porque neste caso, eu acho que ele tem alguma capacidade de união e olhar para trás e ver que essa agenda de produtividade ela perpassou alguns governos de diferentes partidos. E agora, acho que é uma hora calma no Brasil para fazer as coisas, acho que não haverá. Essa é uma hora para começar a fazer. Há 4 maneiras de crescer. Eu vou tentar resumir um pouco o que o Valdir diz aqui. Você pode aumentar a força de trabalho, a quantidade de pessoas trabalhando, fazer crescer a renda por pessoa. Evidentemente, se você colocar mais gente trabalhando, se eles produzirem alguma coisa, se as pessoas não estavam trabalhando antes, a renda por pessoa subirá se os outros não ficarem menos produtivos. Você pode aumentar o tal do capital humano, ou seja, a qualidade do trabalho. Acho que o Ben Schneider falou um pouco da economia política, de como fazê-lo. Valdir, que muito fluentemente nos mostrou que provavelmente nós estamos ficando para trás aqui. Você pode aumentar o capital físico, a quantidade de máquinas, para a mesma quantidade de trabalhador. Por fim, eu vou descrever isso como se fosse uma coisa viva. Na verdade, do ponto de estatística, é uma coisa morta, é um resíduo. Mas ele é uma coisa viva, é a maneira como você mistura essas coisas. Isso que é a tal da chamada produtividade total dos fatores. Você pode ter a mesma quantidade de máquinas, com a mesma quantidade de pessoas, com a mesma qualificação, e se você misturá-las, países diferentes, por alguma razão, as misturam de maneiras diferentes e produzem mais renda per capita. De fato, um exercício que não é específico para o Brasil, mas é média para vários países, se você colocasse muitos países latino-americanos com o nível de qualificação da mão de obra como medida por número de anos de escolaridade, que é uma medida ruim, mas pelo menos é uma medida que nós podemos comparar. Se você tivesse o mesmo estoque de capital que os Estados Unidos têm, e a mesma fração da força de trabalho,
ainda assim haveria, no caso brasileiro, uma diferença de 30 pontos percentuais em relação à renda norte-americana. É um problema da mistura, não é um problema só de aumentar a qualificação da mão de obra. E quando eu digo qualificação, tenham em mente que eu me refiro a anos de escolaridade com todos os seus problemas. Se você aumentasse o estoque de capital, e acho que os ganhos do ponto de vista do tamanho da força de trabalho já estão quase todos exauridos, mas se você aumentasse um pouco ainda assim nós seríamos 30% mais pobres. É a mistura, importa. Isso é como se fosse uma decomposição daquele gráfico anterior. Aqui eu normalizei, isso está normalizado em 100. O que esse outro gráfico inexpugnável tenta dizer é o seguinte: quando nós olhamos para essa linha sólida, na verdade nós fechamos o estoque de capital em relação aos Estados Unidos, conforme medido pelas contas nacionais, com todos os seus problemas, mas nós fechamos. Ou seja, não foi tanto um problema de investimento em máquinas. Nós ficamos estagnados em relação aos Estados Unidos, não foi porque o nosso estoque de máquinas cresceu menos que o estoque de máquinas norte-americano dos Estados Unidos nesse período. Se nós olharmos, essa linha traceada é, de novo, a renda per capita. Esse gráfico é um pouco diferente, porque são os dados da Penn Table, mas, grosso modo, é parecido. Nós colocamos as pessoas para trabalhar, isso aumenta a força de trabalho, medido, e de novo eu quero ressaltar isso, medido por número de anos de escolaridade, a diferença de nível de escolaridade entre o Brasil e os Estados Unidos diminuiu nesse período longo. Também, anos de escolaridade, nós colocamos, primeiro, um contingente enorme na educação primária, e como é uma coisa relativa, o número de anos de escolaridade aumentou em relação ao número de anos de escolaridade dos Estados Unidos. O que aconteceu e por que nós ficamos estagnados em relação aos Estados Unidos é essa linha pontilhada aqui, que é a produtividade. Ou seja, o problema é a mistura. Aumentou a força de trabalho, principalmente nos anos 2000, aumentou o capital humano medido por número de anos de escolaridade, aumentou o capital físico, mas a mistura foi muito mal. Como nós misturamos as coisas. A gente pode, inclusive, discutir aqui, parte dessa mistura, na verdade, é a qualidade da educação, que não está no número de anos de escolaridade, e ela vai para a mistura. É verdade isso. Do ponto de vista científico, certamente isso é verdade, eu não sei como... é muito difícil separá-lo. No entanto, é fato que a mistura não andou bem. E a produtividade que é a chave para o crescimento sustentável. A gente pode ter discordâncias a respeito de como aumentar a produtividade. Eu acho que havia, há alguns anos, uma abordagem para o aumento de produtividade diferente do que talvez haja agora, ou diferente do que houve em governos de diferentes partidos entre 1995, mais ou menos, e 2005. São abordagens diferentes ou maneiras diferentes de tentar aumentar a produtividade. Aqui eu vou dar o que eu acho que é o guia do que nós devemos fazer para frente para aumentar a produtividade. Por que a produtividade estagnou? Acho que tem vários mecanismos. Direcionamento e dirigismo creditício que distorce as decisões de alocação de capital. Você pode ter as mesmas máquinas. Se você colocá-las para fazer uma coisa menos produtiva, porque você alocou, não por uma razão de negócio, mas por uma outra razão qualquer, você vai produzir menos com as mesmas máquinas, as mesmas pessoas, com a mesma qualificação. Legislação laboral que distorce as decisões do mercado de trabalho. Distorce. Parte da nossa legislação do trabalho induz, por exemplo, a interrupção precoce da relação de trabalho, por exemplo, para tentar sacar parte do FGTS e receber uma multa. Essa é uma razão pela qual você pode tentar induzir a interrupção precoce. Note que a interrupção de uma relação de trabalho, se ela ocorrer por uma razão de negócio, ela tem mais chance de ser eficiente do que se ela ocorrer por alguma arbitragem da regra de seguridade social ou da legislação trabalhista. Proteção excessiva, demanda cativa, conteúdo local. Esses são os mecanismos. Sistema tributário que distorce as decisões de tamanho e localização das empresas. As empresas devem decidir os seus tamanhos e suas localizações por uma razão de negócio, não por uma arbitragem tributária. E a nossa legislação tributária dá amplo incentivo para que você, por exemplo, fique pequeno ou se localize em um determinado lugar por alguma arbitragem tributária para economizar imposto.
burocracia excessiva, infraestrutura precária. As consequências, má alocação do capital, da força de trabalho, do capital humano, altos custos de entrada, redução da competição, preços altos de insumo para a produção e para o consumidor, e isso tudo se reflete, em última instância, se manifesta em menor capacidade de produzir. A gente está olhando para períodos longos aqui, não flutuações de curto prazo, que podem depender, por exemplo, da demanda, senão para períodos longos que dependem quase majoritariamente da sua capacidade de produzir. De novo, a consequência gráfica é esta. Olha, não está vendo? Estava aqui. A agenda da produtividade não é nova. Ela é antiga. A gente não tem nenhum ovo de Colombo aqui. Agora ela voltou. A agenda da produtividade já voltou. Já há mudanças no mercado de trabalho, como o meu tempo já se esgotou. A nova política operacional do BNDES, que vai melhorar a alocação de capital. A nova TJLP, que foi anunciada acho que a semana passada, que vai fechar os subsídios, que vai fechar e vai prover para outra parte do mercado de crédito que não está no BNDES, que tem acesso a crédito mais barato. Revisão das regras de conteúdo local no setor de petróleo, novo arranjo nos leilões de concessão. Já há iniciativas, inclusive, que vinham de governos anteriores, estão com força agora de revisão dos procedimentos de conformidade tributária, revisão e integração de vários níveis de governo para facilitação de abertura e fechamento de empresas. Tem vários níveis de governos envolvidos e o governo federal apoiando. E a facilitação, revisão, integração e facilitação dos procedimentos de importação e exportação. Na intermediação financeira, tem um item aqui que eu gosto particularmente, eu vou ressaltar dois itens. Um, porque ele demonstra, na verdade, não velha, mas como essa agenda perpassa vários governos, o aperfeiçoamento do cadastro positivo, que era uma agenda lá de trás, do primeiro governo Lula. No processo legislativo, a gente pode discutir depois, alguma coisa aconteceu, e agora a tentativa, novamente, de aperfeiçoá-lo para que ele entre em vigor. O cadastro positivo é algo que vai, em última instância, diminuir a taxa de juros para os tomadores de crédito. O aperfeiçoamento da lei de recuperação judicial, outra agenda que também tem muitos anos. E este primeiro item, na verdade, ele já se concretizou em medida provisória ontem. E este primeiro item vai diminuir o spread que tomadores, a taxa de juros que tomadores pagam ao descontar duplicatas. Parece uma coisa inexpugnável com esse nome todo complicado, mas basicamente é dar visibilidade e segurança às garantias. Você pode diminuir o risco, você pode emprestar mais barato. Outros credores veem aquelas garantias e podem competir por descontar aquelas duplicatas, o que diminuirá a taxa de juros. De modo mais genérico, a agenda é criar competição condições para competir, expor a competição e reduzir os fatores que induzem distorções nas alocações de capital e trabalho. Esse caminho ele é longo, duro, são várias medidas pequenas, não tem bala de prata aqui. É um mapeamento de várias distorções e pequenas coisas que vão sendo feitas. As resistências, em geral, são concentradas e imediatas. E os resultados aparecem ao longo do tempo. Mas é inevitável. Se nós quisermos crescer, por exemplo, de modo sustentável, 3,5%, em vez do mesmo crescimento médio que nós entregamos com os americanos, nós vamos ter que trilhar esta agenda. E a diferença entre crescer 3,5% e 2,3% daqui a 40 anos é a gente entregar alguma coisa parecida com a Austrália em relação a entregar alguma coisa parecida com a Grécia do ponto de vista de renda per capita para os nossos filhos. De novo, tem que ressaltar que não tem bala de prata, é um mapa. Várias coisas pequenas que muitas delas já mapeadas, já tentadas e algumas que nós vamos mapear agora. É normal mesmo. Obrigado. Muito bom. Obrigado, João. Acho que esse anúncio dessa semana sobre o mercado de duplicados, acho que pode ser uma coisa, um impacto enorme no mercado de crédito do Brasil. Parabéns aí pela iniciativa. Exato. Ana, por favor.
eu vou aqui tentar puxar um pouco daquilo que todo mundo falou e vou, com base na minha experiência, aqui descer um pouco no chão de fábrica. Em primeiro lugar, antes de começar, eu queria só cumprimentar os organizadores aqui da conferência. Eu estive em Wharton na semana passada, estou tendo o prazer de estar aqui hoje, agradeço o convite e queria dizer que, para quem está lá, trabalhando as reformas, para quem está lá tentando, de alguma forma, contribuir para o Brasil voltar para os trilhos, é importante para a gente ver que tem jovens que estão aqui recebendo uma educação de qualidade, uma educação que é uma educação definitivamente de elite, estão interessados no Brasil, estão querendo, de alguma forma, participar do debate, se engajar no debate e, claramente, em algum momento, voltar e contribuir. Então, para nós, né, João, que estamos lá sofrendo com a dificuldade do dia a dia, das reformas e da necessidade de contribuir, é importante a gente ver que existe esse engajamento por parte de vocês. E, em particular, queria dizer às jovens brasileiras que estão aqui que, por favor, voltem em algum momento, que a gente também precisa de mulheres ajudando a construir o nosso país. Bom, eu vou aqui concentrar em 3 eixos principais e vou muito puxar para a mistura que o João Manuel se referiu aqui. Ou seja, como é que a gente está organizado internamente e o que a gente precisa fazer para aumentar a produtividade do país. Que ela está estagnada, que ela voltou. Isso tudo acho que está muito claro pelos meus 3 antecessores aqui no painel. Que educação é importante, educação de qualidade é absolutamente fundamental, nós também sabemos. Mas o que fazer? O que a gente precisa fazer para mudar esse quadro? Investir em educação? Definitivamente. Investir na qualidade da educação, definitivamente. E digo que eu falo isso, e toda vez que eu falo isso, eu sou quase linchada. E no Brasil, e a gente viu esse dado aqui apresentado pelo Van Dijk, não é uma questão de falta de recursos. É a forma como esses recursos vêm sendo alocados e vêm sendo alocados de forma muito ineficiente. Quando a gente fala de eficiência, a gente fala de produtividade. Quando a gente fala de produtividade, a gente fala de aumentar a eficiência dessa estrutura econômica e desse modelo que está determinado que a gente precisa alterar. Então, os 3 eixos que eu vou me concentrar aqui são basicamente, primeiro, as reformas microeconômicas de maneira geral. Então, inclusive, eu coloquei isso em Wharton na semana passada, né? Me perguntaram o que a gente precisa para melhorar o país, para que o país volte a crescer, gerar emprego e renda. E eu falo, olha, tem só uma resposta: reforma. Reformas, reformas, reformas. Então, são 3 respostas: reformas. E a gente precisa começar enfrentando uma dificuldade, que é uma dificuldade que existe do ponto de vista até da mobilização da sociedade hoje, que muitas vezes, por não entender ou por entender de uma forma viesada, não tem se mobilizado no sentido dessas reformas. E a primeira delas, eu vou entrar aqui, é a reforma do Estado. Definitivamente, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de baixa qualidade da educação, a gente vai recair em questões como a estabilidade do emprego do setor público. E quando eu digo que eu vou puxar um pouquinho aqui das minhas experiências, eu vou puxar primeiro, quando eu falo de Estado, eu vou falar um pouco da minha experiência como secretário de Fazenda de Goiás, como alguém que se envolveu recentemente no setor público. Eu tenho uma trajetória toda ela no mercado financeiro, e que, vindo de uma empresa que definitivamente é uma das empresas mais eficientes, certamente a mais eficiente no mercado financeiro no Brasil, mas certamente também uma das mais eficientes do ponto de vista global, que é o Banco Itaú, e que me deparei, de repente, com o setor público numa situação em que eficiência, qualidade na alocação de recursos, visão de qualidade de gasto, não existe. E tem uma medida, um fator que é absolutamente determinante para que essa falta de eficiência exista. É a estabilidade do servidor público. E aí eu não digo do ponto de vista conceitual, que haver estabilidade, as pessoas têm que ser protegidas contra o ciclo político ou contra perseguições políticas, mas a estabilidade no Brasil se tornou uma blindagem que, do ponto de vista de incentivo, é um problema, ou seja, por que eu vou trabalhar mais? Afinal de contas, eu ganho exatamente o mesmo, até porque a elite do servidor público já está no topo,
no teto da remuneração. Para que eu vou assumir mais responsabilidades? Eu não vou ganhar mais do que isso, mais por isso, ao contrário, aumento as minhas chances de receber um processo por parte do Ministério Público. Por que eu vou lutar para ser promovido? Eu aprendi no setor público um conceito, que é um conceito que para mim foi uma grande novidade: todo mundo chega ao topo, é uma questão de tempo. As carreiras são construídas para que as pessoas saibam em quantos anos elas vão chegar no topo. Meritocracia é um conceito muito fluido dentro de um sistema que se trabalha dessa forma. Então, produtividade hoje, quando a gente tem um setor público que é enorme, que responde por uma parcela tão significativa da produção nacional e da economia, e que nós estamos falando de uma produtividade que está de um modelo que não premia a eficiência, não premia a qualidade, a gente já tem um primeiro problema. Podemos discutir modelos, mas então, pelo menos as carreiras de Estado têm que ser estáveis. Ok, mas vamos discutir. Vamos discutir, porque isso hoje é um entrave. Afinal de contas, se um professor, e eu vi aqui do professor Schneider colocando as questões que a gente precisa melhorar para melhorar a educação, que são receitas claras, são receitas straightforward, o professor tem que estar bem treinado. Se ele não for bem treinado, não der uma boa aula, ele tem que ser retirado, ele tem que ser demitido. Isso no Brasil não existe. Mais do que isso. Na verdade, a gente tem, eu posso contar várias histórias aqui, mas tem histórias da justiça mandar reintegrar um professor que chegava bêbado na sala de aula todos os dias, porque, afinal de contas, aquilo fazia parte da terapia dele. Então, ele tinha que estar em sala de aula, ele não podia estar em casa se tratando. Então, a gente tem distorções de toda sorte. Fora o eixo do Estado, eu vou citar, eu já avancei aqui metade do meu tempo, eu não queria concentrar muito nesse eixo em particular, porque eu acho que a gente tem aí, eu tenho um conjunto de distorções. Mas nesse ponto eu queria concentrar muito na discussão da estabilidade do servidor público, porque ela está vinculada à meritocracia, eficiência, e um Estado que, dado a sua representatividade, se a produtividade é baixa lá, há de se esperar que a produtividade geral será baixa também, com consequências importantes. Mas eu vou puxar aqui dois outros eixos. O segundo que eu vou puxar é a reforma tributária. Nós temos um sistema tributário que ele é absolutamente esquizofrênico. Eu passei 2 anos na Secretaria de Fazenda de Goiás. Vou dar exemplo de um imposto, que é o ICMS, né, que é o imposto estadual, o imposto mais importante, a receita mais importante dos estados. Se vocês me perguntarem aqui qual é a alíquota de ICMS de uma água produzida em Goiás, engarrafada em Goiás e vendida para o Pará, eu vou dizer, depende. Depende se é numa garrafinha de plástico que ela é vendida, se é num garrafão de 5 litros, se ela é engarrafada numa garrafa de vidro, e mais, é para o Pará, mas pode ser também que do Pará ela seja revendida para o Maranhão. Então, aí também já tem uma outra alíquota. E assim vai. Nós temos um sistema tributário que ele é esquizofrênico, que ele gera, junto com uma guerra fiscal que veio se agravando ao longo do tempo, ou seja, o que é a guerra fiscal? São os estados competindo entre si, que de uma maneira liberal a gente até pode entender que é uma situação absolutamente legítima, mas o sistema, a guerra fiscal, junto com o sistema tributário absolutamente esquizofrênico, faz com que o Brasil hoje tenha caminhões trançando no país todo em função de uma regulamentação ou de uma organização tributária que definitivamente faz com que a gente tenha desperdícios muito grandes na área do ponto de vista de produção. E, obviamente, produtividade, obviamente, eficiência. Então, esse é um outro eixo, que é um eixo importantíssimo. Não acho que é uma agenda para este governo, definitivamente. Acho que esse governo já tem uma agenda ampla demais, mas certamente é uma bandeira para 2018. E nós todos temos que estar alertas a isso, porque essa é uma bandeira importante.
O terceiro eixo, aí eu vou pegar de novo aqui a mistura do João e a agenda que o João Manuel apresentou, que é a parte de crédito, é a parte de reformas que geraram no passado, inclusive o Brasil tem que, sempre a gente tem que lembrar que se a gente tem evidências positivas no passado, vamos repeti-las, né? Porque se o resultado já foi bom, significa que segunda vez, se nós fizermos, a chance de ser bom novamente, ser positivo, é muito grande. No Brasil, a gente faz o contrário. Deu errado, aí a gente insiste, vamos fazer de novo, porque quem sabe agora vai dar certo. Mas a agenda de crédito, a agenda microeconômica, que foi lá, a agenda perdida lá atrás, está aí. O João está lá, junto com a equipe do governo, está tratando de resgatar e de dar continuidade a ela. E essa agenda, ela tem um conjunto, e aí eu vou resgatar a minha outra encarnação no mercado de crédito, que lá estive, não só na época no governo, mas também na operação. Ela tem um impacto que é um impacto fundamental e importante. O Brasil já viveu isso. O Brasil já teve um mercado de crédito que, graças a um conjunto de reformas microeconômicas, teve ganhos de produtividade fantásticos. Com a queda, a gente fala, aí eu vou puxar o copo meio cheio, a gente fala do spread bancário, que é alto, e sim, temos uma agenda que vai começar, já está começando, inclusive a MP de ontem é marco nisso, uma agenda de redução do spread. Mas se hoje nós temos um spread do mercado livre na faixa de 20%, ele já foi 40%. E ele saiu de 40 para 20 com um conjunto de reformas microeconômicas muito importantes e que precisam ser resgatadas e que precisam ser reforçadas. Até porque as reformas elas se desgastam no tempo. A gente precisa estar continuamente avançando na estrutura, no modelo, no sistema para gerar esses ganhos de forma contínua. Então, só para reforçar aqui um ponto de um outro eixo, que é um eixo que já está sendo trabalhado, que é uma agenda importante deste governo, é o mercado de crédito, porque ele, inclusive, se alastra e tem efeitos multiplicadores, são efeitos muito importantes. Então, acho que meu tempo se esgotou aqui, mas a ideia foi fazer um pouco essa salada e puxar a mistura do João. Obrigada. Obrigado, Ana. Bom, acho que o conteúdo das apresentações foi fantástico. E, infelizmente, o problema disso é que a gente tinha pouco tempo para poder ter debate depois disso daqui. Mas acho que a Tatiana ainda me dá direito a umas 2 perguntas, ou não? Então, por favor, você first come, first serve. Você, por favor. Você colocou essa questão das reformas, né, da modificação do sistema político existente, né, como solução. A minha pergunta é se você vê que a gente tem uma certa frustração com relação à nossa capacidade de conseguir reformas, especialmente com a situação de fraqueza institucional e política que a gente está passando. Então, se você vê como uma alternativa viável a questão das parcerias público-privadas, no sentido de que tirar do Estado tanto a responsabilidade sobre a execução dessas modificações necessárias na sociedade, no sentido de aumentar, por exemplo, a educação. Né? Então, o governo continua sendo responsável pela distribuição de capital, pelos impostos, pela escolha dos projetos que serão feitos por parceria, mas a execução pela iniciativa privada teria uma estrutura de incentivos diferente da privada. Com certeza. Excelente pergunta. Inclusive, eu vou puxar um pouco a experiência de Goiás, que vai muito nessa direção. Hoje, a dificuldade é muito grande de implementar as reformas, porque a gente tem um movimento corporativista muito forte. Ou seja, o Brasil hoje está tomado por interesses das mais diversas ordens aí. Não vou nem puxar pelo lado ideológico, não. Mas a gente tem hoje muitas dificuldades de avançar nas reformas, porque
cada um se sente perdido na sua prejudicado no seu benefício, na sua meia entrada. E se mobiliza para garantir que esses benefícios se mantenham, e a coletividade não se mobiliza, porque ela não se sente diretamente responsável para financiar esses benefícios. Então, as reformas têm sido muito difíceis do ponto de vista do governo, porque a gente não consegue que a sociedade se mobilize. Um caminho é, sim, ir pelo lado das parcerias com o setor privado. Goiás tem uma iniciativa que é pioneira, que é transferir a gestão das escolas públicas para o setor privado. E isso não é inventar a roda, isso já existe em Goiás na área de saúde. 100% dos hospitais estaduais de Goiás, eles são geridos por OS, organizações sociais, e tem uma gestão privada, com KPIs, o governo paga, tem um contrato de gestão, o governo paga com base na entrega, em número de consultas, número de cirurgias e qualidade do serviço que é avaliado pela população que é atendida. Para vocês terem uma ideia, eu hoje, se me acidentar em Goiás, eu vou para o hospital público, eu não vou para o hospital privado, porque o público é melhor do que o privado. Então, o governador Marconi Perillo resolveu transferir essa experiência, que foi exitosa na saúde, para a área de educação. Nós estamos lá há mais de 2 anos tentando colocar isso de pé. E, basicamente, onde é que estão as resistências? Nos sindicatos, que o professor tão bem mostrou aqui. Os sindicatos de professores se armaram contra a proposta, dizendo, não, isso daí não pode, porque, afinal de contas, boa parte dos contratos, ele vai requerer que, e isso é uma condição das próprias OS, que os professores sejam contratados de forma temporária, não por concurso, para poderem ser demitidos e avaliados, mas há uma grande mobilização contrária. O que a gente precisa, e isso também eu aprendi em Goiás, é do apoio da sociedade. O governador Marconi Perillo fez um ajuste muito forte em Goiás, combateu as corporações, em particular de servidor público, mas tudo isso foi conquistado à medida em que a sociedade se mobilizava em prol e em favor das mudanças. E nesse caso em particular, agora a gente já conseguiu, e aí a comunicação é um fator muito importante, a gente conseguiu que a sociedade entendesse que, bom, vamos fazer uma experiência, vamos fazer um piloto e vamos avaliar. Afinal de contas, a gente tem uma avaliação positiva do outro lado na saúde. Vamos tentar, porque o que a gente quer? A gente quer crianças mais bem educadas, mais bem formadas. Então, esse processo já está em curso, agora, finalmente, o primeiro piloto vai acontecer. Eu sou muito otimista, até pela experiência com saúde. E, mais uma vez, é uma forma de você lidar com a estabilidade do setor público, abrindo possibilidade de colocar conceitos, são conceitos privados de qualidade, de meritocracia, etc. Muito obrigado. Infelizmente, o pessoal me gongou aqui, que acho que a gente já está totalmente fora do prazo, mas acho que o pessoal, talvez aqui os nossos panelistas vão ter aí o cuidado para atender vocês logo depois que a gente terminar. Mais uma vez, agradeço a todos aqui pela bela presença.